Olá pessoal, eu sou a professora Cida Reis de História e hoje vamos falar um pouquinho sobre a Grécia Antiga. Precisamente vamos falar sobre os espartanos, mas para isso vamos entender um pouquinho qual era o conceito que a Grécia tinha de país. Não é o mesmo conceito que nós temos hoje. Eles não se consideravam gregos, mas sim, cada um, eles respeitavam a sua polis, né, as cidades-estados. Então a Grécia era dividida em várias cidades-estados, né, e cada uma era autônoma, era uma nação soberana, tinha uma cultura, né, uma organização social diferente uma da outra. O que unia essas cidades gregas era justamente a língua, a religião, os Jogos Olímpicos, a escrita, era isso que unia esses gregos, mas não a sua identidade como gregos. Então, vamos falar um pouquinho sobre Esparta. Esparta e Atenas foram duas cidades que marcaram muito a história devido às suas influências, né? Que ficaram marcadas até hoje na história do mundo. Esparta, por exemplo, os descendentes, os que nasceram em Esparta, eles eram descendentes dos antigos povos que fundaram a Grécia, que são os dórios. Os dórios eram grandes guerreiros e a sua localização geográfica na Lacônia, ou Lacedemônia, que era a capital oficial, né, era o nome oficial do estado espartano, se localizava no sudoeste do Peloponeso. Era uma região estratégica. Foi responsável com a capacidade dos guerreiros dórios formar Esparta como uma cidade, uma grande potência militar. As guerras, né, eram o forte dos espartanos. Eles eram grandes guerreiros, muito destemidos. E o primeiro povo dominado pelos espartacos foi messênicos, né? A sua condição não era condição de escravos, mas eles eram aprisionados. Ou seja, eles tinham a sua família, tinham a sua casa, mas eram obrigados a prestar serviço aos espartanos, né? E também dar metade da sua produção agrícola aos espartanos. Isso facilitou muito a vida dos espartanos, porque como os ilotas era mão de obra, né? Mão de obra principal em Esparta, então isso foi possível que eles pudessem fazer treinamentos militares e se dedicarem a esses treinamentos. Como era a organização social de Esparta? Os esparciatas, eles eram os descendentes diretos dos dórios. Então era considerada a elite, né, a nobreza espartana. E o poder, lógico, ficava nas mãos deles e passava de pai para filho. Era hereditário. Os periecos eram justamente os gregos que moravam em Esparta, né? Eram comerciantes, agricultores, eram homens livres, mas que não eram considerados espartanos. Então, nós percebemos aí que a forma de governo também de Esparta era muito interessante, era uma diarquia. A Esparta era governada por 2 reis. E esses 2 reis, eles tinham funções militares, religiosas e de juízes também. Apesar de existirem os éforos, que eram 5 magistrados que fiscalizavam os juízes. Mas esses 2 reis, eles eram responsáveis por administrar a cidade, a educação e também eles que decidiam se ia haver guerra ou não. Vamos falar um pouquinho da educação espartana. A educação espartana era muito singular, né? Como eles eram guerreiros, os bebês quando nasciam, eles eram apresentados aos anciãos. A partir daí, os anciãos olhavam se eles eram saudáveis, robustos, fortes, se não tinha nenhum defeito. Se fossem considerados aptos, iam aos cuidados maternos, até os 7 anos de idade. Aqueles que eram considerados inaptos eram sacrificados. Os meninos, né, após os 7 anos, eram entregues aos mestres que iam fazer o seu treinamento militar a partir dos 7 anos.
Então eles passavam por várias provas para poder provar a sua resistência. Passavam por fome, por frio, por dor. Então passavam por tudo para poder eles realmente serem destemidos e fortes guerreiros. Quando completavam 18 anos, havia uma prova de coragem e força, no qual os meninos passavam por essa prova e, se passassem nessa prova, eram considerados soldados espartanos. Aos 30 anos, eles se tornavam realmente cidadãos espartanos. As meninas, elas também eram muito respeitadas e eram criadas também fazendo atividades, atletismo, elas participavam de jogos, reuniões públicas. Quando se casavam, eram responsáveis em administrar o patrimônio da família, em substituir os maridos na autoridade quando eles faltavam, eram grandes guerreiras, comerciantes, porque como os homens, eles na maior parte do tempo estavam em treinamento militar, então as mulheres tinham uma vida muito independente. Elas conseguiam viver no comércio, nas reuniões públicas. Então elas tinham uma independência muito grande, as mulheres espartanas, e eram muito respeitadas. A religião, geralmente eles tinham uma festa, um festival, que era chamado Giminopédia. Era um festival em homenagem ao deus Apolo, que era o deus do sol, da profecia e da música. E também a Ártemis e Leto, que era a deusa da caça e do anoitecer. Então esse festival às vezes durava dias, até 6 dias, Havia danças, cantos e no final tinha ginástica e no final era apresentadas as peças de teatro. Os espartanos, neste momento, nesses rituais religiosos, eles proibiam o exército de participar de qualquer guerra. Eles não podiam sair antes da lua cheia. Então eles eram cheios de misticismo, Os gregos, de forma total, eles eram muito místicos, Muito ritualísticos. Então Esparta foi uma cidade única e singular. E a gente percebe que aí se tornou a grande potência militar, conhecida por todos os gregos, fortes guerreiros, destemidos. E é isso, gente. Um beijo a todos.